Declaro aberta mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Convido o secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 420, de 25 de setembro de 2007. Aos 7 dias do mês de novembro de 2007, às 9h30, no plenário da Assembleia Legislativa Estadual, funcionando provisoriamente na Associação Comercial de Maceió, em Jaraguá, teve início a reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 420, de 25 de setembro de 2007. Presentes os senhores deputados Ricardo Nezinho, presidente, J. Cavalcante, vice-presidente, Rui Palmeira, relator, Júnior Holanda e Paulo Fernando, membros. Havendo número regimental, o senhor presidente determinou que o secretário da comissão fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi posta em votação e aprovada por unanimidade. A reunião tem o objetivo de ouvir os convidados Marbe Montenegro Loureiro, diretor regional do SENAI, e Ubiracir Correia, presidente do Sindicato dos Taxistas. Prosseguindo, o senhor presidente determinou ao secretário da comissão que introduzisse o convidado Marbe Montenegro Loureiro, diretor regional do SENAI, no plenário desta casa, que se fez acompanhar do técnico em mecânica, Wilton José Barbosa de Souza. O senhor convidado diz que o órgão que dirige inspeciona e certifica automóveis que são convertidos para utilizar como combustível o gás natural veicular. Informa que as conversões necessitam estar de acordo com as normas do DENATRAN, CONTRAN e DETRAN. Que as oficinas que fazem conversão devem renovar o selo de qualidade anualmente. Que aproximadamente 300 pessoas já foram capacitadas pelo SENAI para fazer conversão em veículos. Que a renovação da certificação das empresas de construção civil é feita anualmente por ocasião do evento da ADEME. Que o SENAI iniciou o trabalho com gás natural a partir de 2003. Que o SENAI cobra R$ 80 para fazer a inspeção e uma empresa concorrente cobra R$ 60. Que o SENAI inspeciona em média 20 veículos por dia. Que não tem conhecimento de acidentes com veículos convertidos por empresa credenciada. Informa ainda o senhor convidado que foi feita representação ao Ministério Público contra a empresa CSV no dia 20 de julho do ano em curso e até agora não obteve resposta. Afirma que na citada empresa se faz conversão de veículos e já se sai com a certificação na hora. Que não tem conhecimento de oficinas clandestinas que fazem conversão de veículos. Que encaminhará cópia da denúncia e do ofício enviado ao Ministério Público, além de outros dados que possam servir de subsídios para esta comissão. Em seguida, foi ouvido o senhor Ubiracir Correia, presidente do Sindicato dos Taxistas, que informou à comissão que de 2005 até o presente momento, o GNV foi reajustado 16 vezes, que conversou com a direção da Algás e foi informado que aquela distribuidora não reajustava seus preços há mais de um ano, que foi ao Sindicombustíveis e lá obteve a informação através do então presidente Uchoa, que se tratava apenas de um realinhamento. Afirma o senhor convidado que quando o Sindicato dos Taxistas fez uma grande manifestação, conseguiram algumas concessões da Algás e da Secretaria da Fazenda, porém com o Sindicombustíveis não foi conseguido nenhuma concessão. Que quando o Sintax fez denúncia ao Ministério Público, os postos diminuíram a velocidade com que praticavam reajustes, que todos os postos de Maceió praticam o mesmo preço. Em Palmeira dos Índios e Arapiraca, o GNV é mais barato. Que acha o Sindicombustíveis o maior responsável pela não diminuição do preço do gás. Afirma ainda o senhor convidado que em Alagoas existe um cartel dos postos de combustíveis, porém acha difícil provar que quando não utilizava a GNV, preferia abastecer nos postos Texaco. Não pode afirmar se o convênio posto nota 10 detectou melhora na qualidade dos combustíveis. Confirma que o posto Comendador praticava desconto na gasolina para a categoria. Que não acredita que o GNV possa ser adulterado. Que não conhece uma distribuidora chamada Total. Que não tem conhecimento se o ex-presidente do Sindicombustíveis é parente do atual presidente ou se tem influência no sindicato. O convidado informa que de uma frota de aproximadamente 3.000 veículos, 80% são sindicalizados e 60% utilizam GNV. Os convidados foram inquiridos pelos senhores deputados Ricardo Nezinho, Rui Palmeira, J. Cavalcante, Paulo Fernando e Júnior Holanda, se comprometendo a enviarem cópias das denúncias feitas pelos órgãos que dirigem e se colocaram à disposição desta comissão para esclarecimentos adicionais.
Todas as manifestações ocorridas nesta reunião estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Esgotada a matéria, o senhor presidente agradece aos convidados, convida os senhores deputados para a próxima reunião no dia 14 do corrente e encerra a presente. E, para constar, eu, Antônio Haroldo Cavalcante Loureiro, secretário da comissão, lavrei a presente, que vai por mim assinada pelo presidente e demais membros desta comissão. Tem discussão. A palavra, deputado Paulão. Senhor presidente, por favor, gostaria que o secretário fizesse uma leitura na parte da ata em relação à relação de parentesco do sindicato, porque eu não compreendi bem. Que não tem conhecimento se o ex-presidente do Sindicombustíveis é parente do atual presidente ou se tem influência no sindicato. Não, eu queria fazer uma correção, senhor presidente. Na realidade, o questionamento que eu fiz é que o atual presidente do Sindicombustíveis, o senhor Henrique Toledo, ele é parente do subsecretário da Fazenda, Maurício Toledo, gostaria que constasse na ata. Senhor deputado, o senhor fez o questionamento e ele disse que não sabia informar se ele era parente. Eu registrei na ata que ele respondeu ao senhor dizendo que não sabia informar. Certo, mas certo? Aí eu afirmei isso. O senhor afirmou. Isso. Perfeito. Que está na nota taquigráfica. Isso. Aí eu gostaria, por favor, que constasse na ata a minha observação. Perfeito. Ata em discussão, em votação, com a correção, deputado Paulão. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Convido o secretário que possa introduzir o depoente ao plenário. Gostaria que o convidado assim se identificasse. Bom dia a todos. Bom, seguindo o roteirozinho que me foi dado, meu nome é Luiz José Gomes Vasconcelos, conhecido como Luiz Vasconcelos. Tenho 48 anos de idade, sou casado. Minha residência, Rua Cícero Vasconcelos Torres, 311 Farol. Sou promotor de justiça. Minha atividade, a minha promotoria é uma promotoria de investigações. Ela está sediada aqui em Maceió, mas eu atuo em conjunto no estado inteiro e até às vezes fora do estado, porque faço parte do Grupo Nacional de Combate a Organizações Criminosas do Ministério Público a nível nacional. Eu gostaria só de comunicar Vossa Senhoria, como já sabe, que a CPI ela tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. E gostaria que o convidado, assim, pudesse, em sua fala inicial, pudesse colocar tudo que viesse a ajudar essa comissão parlamentar de inquérito, haja vista que essa comissão ela está investigando a suposta adulteração, a cartelização e sonegação fiscal aqui nos postos do estado de Alagoas. E como Ministério Público, a gente percebe que tanto em São Paulo como na Paraíba e tantos outros estados tem uma ação bem profícua em relação a essa situação, e haja vista que o Ministério Público aqui de Alagoas já fez outras e outras abordagens sobre essa questão dos postos de combustíveis. A gente gostaria que Vossa Senhoria pudesse aqui, nas palavras iniciais, pudesse trazer essa comissão parlamentar de inquérito alguma informação além que pudesse ajudar nessa investigação que a gente, por hora, está fazendo. Com a palavra, o senhor promotor. Pois não. Primeiro, eu gostaria de me desculpar, eu só vim saber da reunião ontem à noite, ao finalzinho da tarde. Então,
não me preparei, não tive nem como, que eu estou até de férias e venho só atendendo ao convite de Vossas Excelências. Mas falando pontualmente em relação a essa situação dos combustíveis a nível nacional, para que vocês tenham uma ideia da gravidade disso, o GNCOC, que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, foi criado como um braço operacional vinculado ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Colégio Nacional de Procuradores do Ministério Público. Surgiu exatamente em decorrência do assassinato de um colega que estava investigando um cartel de combustíveis em Minas Gerais. Então, é uma situação muito grave, é um grupo extremamente organizado, poderoso, de muito poder coercitivo. Mas, e isso eu disse muito a nível nacional, nós temos situações diferentes a nível de Brasil. A situação do combustível de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, não é necessariamente a de Alagoas. Nós, há cerca de um ano atrás, trouxemos colegas nossos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que têm uma vasta experiência no combate e no enfrentamento à adulteração de combustíveis, para cá, junto com técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um laboratório para que a gente fizesse uma análise do combustível de Alagoas. Porque o que é que acontece lá fora? Muita adulteração em relação à gasolina, a adição de solventes, de gasolina de péssima qualidade, e aí era necessário um laboratório específico para você medir a composição química da gasolina, fazer o craqueamento dela, a separação dela pelos seus diversos componentes. Em Alagoas, o que é que se constatou? Primeiro, a nível de adulteração de gasolina por adição de solvente, não existia naquele momento. Até porque, como nós não temos nenhuma refinaria próxima, ficava difícil eles conseguirem fazer essa mistura ou até de trazer solvente para o Estado, já que a única empresa que compra solvente aqui é a Ibratim. E nós fizemos uma investigação superficial e não constatamos nenhuma compra que nos permitisse vislumbrar o desvio de solvente para adulterar combustível, no caso específico da gasolina. E aí partimos para a segunda análise. A mistura gasolina-álcool. E aí, nós na época até acreditávamos que iríamos encontrar muita situação desse tipo, e não sei se a informação vazou de que a gente iria fazer aquela operação. O fato é que também não foi identificado nenhuma mistura excessiva do álcool na gasolina. E aí passamos à terceira fase, que era o álcool especificamente, a mistura álcool-água, ou seja, a hidratação do álcool. E aí alguns postos foram detectados com álcool de péssima qualidade. E juntamente com o Ministério Público de Alagoas, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e estes técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós trouxemos também a Secretaria de Fazenda para fazer o trabalho de investigação fiscal. E aí surgiram alguns indícios fortes de que poderia estar existindo a possibilidade de fraude fiscal. Como isso? Nós temos dois tipos de álcool: o álcool hidratado, que é vendido, e o álcool tipo exportação, que é isento de imposto. Então, alguns dos fiscais que fizeram parte da nossa equipe suspeitaram severamente de que havia a possibilidade real, não flagrada, de que algumas destilarias estavam vendendo álcool como exportação, e esses álcools sequer saíam do estado de Alagoas, mas nós não conseguimos comprovar isso. Ficou na época definido que iria ser feito um projeto interno dentro da secretaria para que se colocasse nos tanques das destilarias um medidor de vazão, que era naquela oportunidade o único instrumento capaz de você aferir exatamente a quantidade de álcool que era vendida e para onde era vendida. E aí os técnicos também da secretaria, em algumas outras reuniões conosco, ficaram de elaborar outros projetos, outros mecanismos de controle desse álcool, porque na hora que você sonega 25, que o álcool para exportação é puro,
e adiciona a ele a água para hidratá-lo, você tem um lucro de quase 40%. Né? Isso a nível da sonegação. A nível da cartelização, tentei por diversas vezes iniciar procedimento de investigação, mas sempre esbarrei na falta, se é que pode chamar assim, de coragem de algumas pessoas que vinham me denunciar, de oficializar essa situação. Alguns até donos de poste chegavam para mim me repassar que estavam de alguma maneira sendo pressionados, mas não tinham coragem de colocar aquilo no papel. Até sugeri, num determinado momento, olha, me enuncie exatamente os problemas que estavam acontecendo, ainda que seja por via apócrifa, para eu ter um mínimo de noção de onde iniciar a investigação. Mas não consegui êxito nesse sentido. E sempre vinha a justificativa, toda vez que a própria secretaria iniciava procedimento de investigação a nível de cartelização, de que a tarifação de Alagoas era muito alta, de que era um regime de mercado aberto, de que existia diferenças, ainda que, não sei nem que nomenclatura que se usa, que imposto de combustível é o único setor que usa 3 dígitos, em canto nenhum mais se usa, né? Mas que tinha diferençazinha no 3º dígito. Né? E culminamos que a gente não conseguiu ir à frente nas investigações. Gostaria de comunicar ao doutor Luiz que o ofício manda ao Ministério Público está com 10 dias. Eu soube. Até disse a Vossa Senhoria. A gente vê aí na pesquisa do PROCON, onde o PROCON coloca que 74 postos pesquisados, 60 possuem um preço parecido, similar, de verdade. 1 centavo a mais, 1 centavo a menos. Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria se isso realmente isso é um indício de uma cartelização. Não comprova uma cartelização, mas é um indício de uma cartelização. Sem dúvida. Como o MP avalia essa situação? Não, efetivamente há indícios claros de que existe a cartelização. Inclusive, como eu lhe disse, uns 2 donos de postos, oficiosamente, né? Um deles mandou até um advogado que era amigo comum, vir conversar comigo no sentido de que ele queria ir à frente nesse sentido, né? Mas nunca foi. De que existia efetivamente forte pressão para que eles mantivessem um preço alinhado. E é claro, está evidenciado isso. O problema é como se comprovar isso juridicamente, né? Porque Vossa Excelência já deve saber disso, então, já nesse caminho também, como eu já há algum tempo, de que, infelizmente, são inúmeras as formas de eles justificarem essa situação. É preciso que a gente aprofunde a investigação, mas no sentido não só de colher a informação testemunhal, se é que já conseguiram isso. Eu não consegui, ninguém quis botar efetivamente no papel, porque tem que ser alguém de dentro para a gente conseguir comprovar isso. Né? Documentalmente, não sei até que ponto a gente chegaria fazendo análise de planilha para mostrar isso. Existem alguns entendimentos a nível nacional, alguns colegas já agiram nesse sentido, principalmente em Minas Gerais, de comprovar a cartelização até por essa semelhança de preços, né? Mas não é uma coisa fácil, a gente teria que fazer via PROCON, via Promotoria do Consumidor, para a gente tentar, até porque existe dificuldade de legislação para a gente atuar pontualmente nessa área. A própria ANP não nos dá muitos instrumentos para agir sobre cartelização, teria que ser crime contra o consumidor. Alguma ação já foi ajuizada no Ministério Público contra esses postos irregulares? Eu tenho conhecimento, não. E nenhum posto foi, por não ter nenhuma ação, nenhum posto foi absolvido, nem foi condenado porque não teve ação? Não. O senhor avalia que o núcleo de combate ao crime organizado deve mesmo cuidar dos ilícitos praticados no setor do comércio de combustíveis? Veja, o núcleo que está falando, o nacional, o núcleo nacional ele surgiu a partir do assassinato desse colega promotor. E aí o que é que acontece? Ele, na realidade, é um braço operacional do Ministério Público que auxilia os colegas promotores no sentido de buscar informação para robustecer uma eventual denúncia.
No Grupo Nacional existem subgrupos que cuidam de várias outras áreas. Um desses cuida do combustível, outro